Não há, no campo das políticas públicas, nada mais impactante no Brasil do que as ações afirmativas com foco na questão racial. E o motivo é muito simples. Quer dizer, a história do Brasil explica por que, nesta área, o impacto é tão grande. O Brasil teve a escravidão mais longa do mundo, 3 séculos e meio. Foi também o país que raptou o maior número de pessoas da África. Foi também o último país a extinguir com a escravidão. Então, esse fato, as ações afirmativas, quando têm um cunho racial, elas causam impacto, porque elas mudam um status quo que é secular, né? Apesar da diversidade, como a Cida colocou muito bem, lato sensu, estar avançando no Brasil, o mesmo não se dá no campo étnico-racial, né? A universidade pública avançou mais. Não adianta habilitar negras e negros se, no passo seguinte, esses talentos não são aproveitados adequadamente. Eu lembro, em meados dos anos 90, quando nós colocamos na agenda a questão das ações afirmativas na universidade, as pessoas perguntavam se nós éramos a favor de cotas, né? Quando todo mundo sabe que cota é apenas uma metodologia. O correto é a denominação que o Instituto Etos dá, ações afirmativas. Mas nós falamos, na época, que não éramos a favor de cotas para negros. Naquela época, nós queríamos reduzir as cotas radicais de 100% para brancos, que existiam em várias, digamos assim, várias cenas da vida nacional. Essas cotas radicais, nós queríamos reduzi-las. Então, não tinha como não estabelecer meta. E foi muito difícil, mas eu reconheço que, na área da universidade, avançou muito. O esforço que o Brasil faz para se modernizar não combina com preconceito. Nós temos aqui, em algumas cenas da vida brasileira, estruturas que eu chamo de estruturas cardúmicas, dada a semelhança das pessoas, como cardumes, muito parecidas. E esta igualdade exagerada é estéril, como a biologia ensina e como a ausência de sinergia mostra quando nós temos grupos exageradamente homogêneos. Os economistas gostam de fazer medições, mas até agora não puderam, aqui no Brasil, estimar o custo de oportunidade que o Brasil paga por perder talentos. Quando isso for possível, nós teremos uma comoção. Não se pode desperdiçar talentos impunemente, né? Então, as ações afirmativas buscam valorizar os talentos, quaisquer talentos, né? As pessoas não são iguais, mas as oportunidades precisam ser iguais. O conceito de ação afirmativa mostra que nada é mais desigual do que tratar todos igualmente, né? Isso é um sofisma, porque simula um caminho democrático, essa isonomia cega, essa igualdade. As pessoas não são iguais e, portanto, elas devem ser tratadas a partir dessa desigualdade. As ações afirmativas é que nos proporcionam um país, digamos, com um novo tipo de sustentabilidade. Eu ouvi o professor, o meu xará, o professor Abitivo, falar da sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental. Quer dizer, esse arco do triple bottom line. Mas nós, no Brasil, temos que ir além. Eu chamo, na ausência de outro nome, a sustentabilidade moral. Um país que tem desigualdades do porte do nosso é um país que tem um componente de moderno e um componente anacrônico. E essa sustentabilidade, as ações afirmativas, buscam essa sustentabilidade. Aqui os talentos vazam por esse ralo imenso das oportunidades desiguais. Quer dizer, a falta de oportunidades. Os talentos escapam. Nós nem chegamos a conhecê-los. Eles simplesmente existem em potencial, não é? Para aqueles que apoiam as ações afirmativas como forma de reduzir as desigualdades, antes de mais nada, a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à constitucionalidade das cotas proporcionou um ajuste moral da sociedade brasileira. Por essa história que eu comentei, trata-se de uma atitude que abre possibilidades para um novo tipo de desenvolvimento, que vem impregnado por um atributo inédito aqui no nosso país, que é o da sustentabilidade moral, que busca reduzir essas distâncias colossais, essas desigualdades de oportunidades que ainda são oferecidas a brancos e negros. E o Brasil será, sem dúvida, o que a população negra for. A população brasileira representa, a população negra representa 52% da nossa população. Dentre os 10 maiores países do mundo, o Brasil é a 6ª potência econômica, é o único de maioria negra. Esse fato, do ponto de vista da estratégia nacional, da estratégia brasileira, deveria ser pensado. Quer dizer, é o único país, dentre os maiores,
que tem maioria negra. Esse fato, as empresas não podem perder de vista quando pensam a sua estratégia, né? Então, a consolidação do Brasil, um país moderno, forte, economicamente e justo ao mesmo tempo, vai se dar por essa via dessa sustentabilidade maior. Para conhecer melhor a população negra, o Fundo Baobá encomendou do Instituto Data Popular uma pesquisa. E, usando os dados demográficos do IBGE, o Data Popular enfatizou essas classes C e D que a Cida falou aqui. A classe C, Cida, seria uma renda familiar em torno de R$ 2.300, que não é muito. Mas a pesquisa mostra outras coisas. Ela mostra o seguinte: desde meados dos anos 90, a população negra se move com maior inserção no mercado de trabalho formal, né? Políticas de ação afirmativa na escola, uma universalização de acesso à educação básica e uma identidade negra mais robusta. Tudo isso, em 5 anos, de 2004 até 2009, muitos negros migraram das classes D e E para a classe C. São 45 milhões de pessoas, uma Argentina, só na classe C, né? A característica principal dessa população, 2/3 dela tem menos de 40 anos, é uma população jovem, não é? E o interessante que essa pesquisa do Data Popular mostra a população com escolaridade superior salta de 3% para 8%, né? Mais do que duplica. Quer dizer, apesar desses avanços, né, as desigualdades persistem no mercado de trabalho. A pesquisa mostra isso também, né? Os negros movimentaram, no ano passado, 673 bilhões de reais. São mais de 350 bilhões de dólares. 3/4 dessa população, 76%, tem celular, contra 86% dos brancos. Existem 99,8 milhões, quer dizer, 100 milhões de negros no Brasil. Cresce a autoidentificação e a autoestima desse grupo. A escolaridade e o acesso à carteira assinada têm avançado. E, nessa última década, a maior classe negra, a maior parcela da população negra está nessa classe C, que, a despeito daquilo que o economista Marcelo Paixão coloca muito bem, do ponto de vista da magnitude, não se pode desprezar, né? Mais de 350 bilhões de dólares. E a inserção da população negra no consumo de bens e serviços também vem aumentando, não é isso? Uma agência de avaliação inglesa diz que, em 2027, o Brasil será a 4ª potência do mundo. 15 anos passam voando, e nós seremos superados apenas pela ordem, pela China, Estados Unidos e Índia. Será que, hoje, nós somos a 6ª potência e ainda temos, Cida Bento, injustiças profundas, que são injustiças de cunho étnico-racial? Será que nós vamos avançar até 2027 sem aproveitar todos os talentos? Quer dizer, o que a gente percebe é que as empresas querem vender para esse grupo, mas não inclui em suas peças publicitárias de uma maneira adequada. Quando a Cida Bento fala dos programas de TV, Cida, talvez a gente venha errando. É necessário mexer no fluxo de caixa de algumas empresas. Por outro lado, também essas empresas não buscam inserir a população negra no quadro de colaboradores de forma qualificada. Portanto, eu vejo 2 vetores que essas empresas devem considerar na estratégia delas. Primeiro, um é de cunho ético. Quer dizer, a ética, sem dúvida, faz parte da estratégia da empresa. Valorizar a mão de obra afrodescendente é um vetor importante para as empresas. O outro é de caráter socioeconômico, né? Dada a magnitude da população negra, né? Não se pode imaginar a estratégia de uma organização sem considerar esse segmento. Assim, concluindo, eu creio que as ações afirmativas para a promoção da igualdade racial, como propõe esse seminário, não tem como foco apenas a população negra, como pode parecer à primeira vista, mas sim a consolidação do nosso país como um todo, né? Eu penso que um país economicamente avançado e também um pouco mais justo, ele vai ter um desenvolvimento realmente integral. Eu penso que o foco na igualdade racial é, para a estratégia brasileira, algo importante. Cada vez mais nós queremos discutir com quem pensa desenvolvimento no Brasil a ideia da inserção qualificada da população negra, por uma questão extremamente aritmética. Quer dizer, mais da metade da população brasileira é afrodescendente. E é estranho
que, ainda aqui no século XXI, Cida, nós ainda estejamos discutindo, isso numa época de globalização, o Brasil que tem como perspectiva avançar para a África, que é o continente do século XXI. Portanto, eu estou falando aqui de duas coisas. Uma de cunho estratégico, que é de cunho ético-moral. O outro também de cunho estratégico, que é um desenvolvimento mais consolidado. Eu penso que esse encontro, eu quero cumprimentar o Jorge Abraão, é um encontro importante e que deve ser visto nessa perspectiva, na perspectiva de consolidar o país. Muito obrigado.